Olá, caríssimos! Estamos iniciando aí mais uma aula da nossa disciplina de processos de fabricação. Na aula de hoje, vamos conhecer mais a fundo os processos de soldagem. Vamos conhecer os principais processos aí, como que eles se dão na prática, quais são as vantagens de cada processo, qual é o maquinário, o equipamento que precisa para se realizar cada um desses processos. Vamos para a nossa aula? Então, para poder iniciar aí o conhecimento a fundo dos processos de soldagem, nós precisamos primeiro levar em consideração aí os elementos de proteção, ou seja, elementos de segurança da soldagem, tá bom? Então, vamos começar aqui entendendo que a soldagem ela precisa ser realizada então com equipamentos que são de proteção coletiva, ok? Ou seja, aquilo que protege a todos envolvidos ali dentro do processo, ou que protege também aos que não estão participando do processo, tá? E com isso nós temos o quê? Nós temos inicialmente o biombo. O que é o biombo? O biombo é uma simples cortina que faz a separação do processo de soldagem, da onde está acontecendo o processo de soldagem, com as demais áreas da empresa, ok? Essa cortina é de fácil acesso, é facilmente de ser levada até os lugares, tá bom? Então ela faz essa separação aí, principalmente para evitar de o arco de solda aqui, trata-se aí de um elemento inseguro, digamos assim, que é um elemento de risco, tá? De risco principalmente voltado devido à radiação. Então que esse elemento aí possa alcançar a outros que estejam acompanhando, que estejam próximos ao processo de soldagem, tá bom? Então, inicialmente nós temos o biombo, mas nós também temos a cabine de solda. A cabine de solda é um local apropriado, um lugar preparado para acontecer o processo de soldagem. Então, ali você vai ter elementos de fixação, elementos que estão todos próprios ali, tanto voltado para que o processo possa acontecer de forma mais fácil, quanto para facilitar ali, para dar segurança ao processo em si, tá bom? Então toda a cabine é equipada normalmente com uma área ali para poder um determinado ponto de ventilação, ou seja, ele tem um exaustor para poder retirar os gases que são produzidos durante o processo de soldagem, tá bom? Então essa cabine ela tem esse exaustor para eliminar esses gases aí, tá? E também é um lugar mais preparado, de fácil acesso, principalmente não para ser levado, mas é um lugar próprio para acontecer o processo, tá certo? Então aí nós vemos diversos cabines de soldagem que podem ser para simples soldagens em elementos pequenos, quanto em elementos maiores, tá? Em peças maiores aí, tá? Então é importante essa ideia aí de ventilação. É importante ser pensado no processo aí de transporte dos materiais que serão soldados, que por ser de elementos metálicos são mais pesados. Então tudo isso deve ser considerado. O outro ponto é a soldagem realizada em campo. Quando a soldagem é realizada em campo, então você precisa levar os equipamentos de soldagem até o local, certo? E se realizar com o devido cuidado, uma vez que você está em campo. Você vai ter ali principalmente cuidado devido ao uso de eletricidade, ok? Você precisa pensar em como que essa eletricidade vai chegar até o ponto de soldagem e pensar em todo o aterramento que você precisa ter dessa eletricidade para não gerar aí possíveis acidentes, tá bom? Deve ser pensado também nas possibilidades aí de umidade que podem acontecer em campo, que é muito comum acontecer, tá bom? E todos esses elementos aí precisam ser muito bem pensados, tá? Então nós vemos aqui alguns tipos de soldagem, quando ela é de difícil acesso, como que você deve estar manuseando a soldagem para que não ocorra acidentes, tá? Aí nós vemos uma soldagem que é realizada em campo aí, tá? E
Então o soldador ele tem o devido cuidado aí para poder estar realizando aí, ó, a soldagem somente na área e com total segurança, certo? Que nós vemos, esse vídeo aqui é muito interessante, ele acontece que é uma soldagem de tubulação para petróleo que está sendo soldada ali no deserto do Atacama, na região do Chile, tá bom? Então os operadores realizam a soldagem, eles precisam estar devidamente equipados, tá bom? É preparado ali também como se fosse ali uma pequena barraca para que eles sejam protegidos também da insolação, tá? Já que eles estão com equipamento aí que é muito quente o local, então para que eles não sofram com isso. Então todo esse equipamento aí de proteção coletiva precisa ser pensado, tá bom? E também no caso de manutenção também precisa ser pensado como deve ser realizada a soldagem. Principalmente precisa ser eliminado possíveis pontos onde existam produtos inflamáveis, onde existam produtos aí explosivos que possam causar acidentes. Então tudo isso precisa ser eliminado. Quando você faz uma soldagem de manutenção, você leva a solda até o ponto aonde precisa ser realizado. Então se a máquina precisa estar devidamente parada, ela não pode estar realizando nenhum outro processo enquanto é realizada a soldagem, tá bom? Tudo precisa ser bem preparado, higienizado, precisa ser limpo o local para poder ser realizada a soldagem, tá bom? Esses são os elementos pensando em proteção coletiva. Agora, quando nós falamos de solda, também nós não podemos esquecer dos elementos de proteção individual, os equipamentos, os EPIs, equipamento de proteção individual, tá? Dentro disso aí nós temos principalmente os calçados de segurança, ou seja, sapatos ou botinas de segurança que devem ser utilizados. Eles ajudam principalmente aí na proteção contra respingos de solda e também contra o aterramento, contra possíveis problemas aí com a eletricidade durante a soldagem, tá bom? Também deve ser utilizado o avental. O avental é outro elemento importante para ser utilizado na soldagem, tá bom? Também para proteção contra os respingos, né? As luvas também devem ser utilizadas, assim como mangotes. Mangotes também são muito comuns aí de serem utilizados na soldagem, tá? E finalmente, o mais importante, a máscara. Como estarão trabalhando com elementos com muita energia, desde de gases até mesmo os próprios arcos elétricos, é muito importante utilizar aí a máscara para proteção contra a radiação desses elementos, tá? Então hoje existem diversos tipos de máscara, máscaras aí mais automáticas, máscaras que conseguem fazer uma proteção mais preparada para o tipo de soldagem que está sendo realizado, tá bom? Então tem máscaras que elas conseguem fechar com a abertura do arco, tudo isso deve ser pensado, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos o rapaz aqui se preparando para realizar a soldagem. Então ele coloca aí as luvas de preparação, você vê que ele tem as máscaras para poder utilizar. Então ele tem máscara de proteção contra gases, ele tem máscara de proteção contra a radiação, ok? E ele tem aí todo o equipamento, ele está utilizando aí um macacão próprio para realizar a soldagem, não macacão, mas ele está utilizando aí de roupas próprias para a soldagem, está utilizando aí também as luvas, tá? Ele estará trabalhando com esses elementos que são elementos de calor, elementos de radiação. Tudo isso deve ser pensado para que a solda seja realizada com total segurança, ok? Vamos agora estudar os processos de união daquele mesmo slide que nós vimos na aula passada, só que agora nós vamos ver processo a processo. Nós vimos então como que se dava a separação dos processos, principalmente devido à fusão ou devido à pressão utilizada aqui durante o processo, tá bom? Depois nós havíamos outras separações e os processos em si. Vamos começar então estudando os processos onde não acontece fusão de material, mas acontece a pressão entre os materiais, certo?
Então, esses processos que estão aqui são separados em deformação a frio e deformação a quente. Vamos iniciar pelos processos de deformação a frio. Como eu falei para vocês, o processo ele não acontece por fusão. Então, quando não acontece a fusão do material, aonde você possa fundir, aonde você possa liquefazer os materiais, e quando eles se solidifiquem, há uma reintegração dos grãos do material, você precisa fazer então que pela pressão no material possa então acontecer uma deformação do material e que esses grãos permaneçam bem unidos, ok? Então, aqui nessa imagem a gente pode ver como esse processo é realizado. Você tem um material que ele está em movimento, normalmente o movimento que acontece é um movimento de giro, tá bom? É um movimento aí de revolução e conforme acontece esse movimento, o outro material ele está parado. Então você coloca esses dois materiais em contato, ok? Fazendo pressão entre eles. Isso vai fazer com que exista um atrito entre eles, vai fazer gerar um determinado calor devido a esse atrito, mas vai fazer principalmente que exista uma deformação entre esses materiais, fazendo então com que eles possam ser unidos, ok? Vamos ver aqui como isso se dá na prática. Okay? Então, na prática aqui você tem os materiais. Um material ele está girando, ok? Enquanto que o outro material ele está simplesmente em contato, certo? Então existe a pressão entre eles, fazendo com que aconteça essa deformação e ao mesmo tempo que exista esse contato mais profundo entre as microestruturas dos materiais, tá certo? Qual que é a principal vantagem aí de se utilizar esse processo? No geral, não são necessários tantos cuidados especiais na preparação de superfícies, ok? As superfícies precisam simplesmente ser planas, ser paralelas entre si, tá certo? Geralmente a interface se junta, a interface da junta da solda, ela está livre de defeitos comuns que acontecem por processos de fusão, tá? Isso daí acontece para todos os processos com pressão. Não acontece aí os defeitos comuns que acontecem nos processos de fusão. Então você não tem aí a zona termicamente afetada, você não tem aí os problemas gerados durante o processo de fusão, tá? Não é necessária a utilização de um metal de adição. Esse aí é um benefício muito grande aí desse processo. Os parâmetros do processo são de fácil controle, ok? Você só precisa controlar aí qual que é a rotação do material que estará em giro, tá? Sendo possível então um completo monitoramento para aplicação desse processo aí, ok? Para aplicação inclusive em produção seriada, tá bom? A resistência da junta soldada ela é comparável e às vezes é superior ao dos metais fundidos, ok? E pode ser realizado aí a soldagem de metais dissimilares, ou seja, metais que não são similares. Você consegue fazer soldas de metais que são diferentes materiais, tá bom? Soldagem de metais também com diferentes geometrias. Isso também pode acontecer. Quais são as desvantagens desse processo? Então, nesse processo aí, ele deve haver aí um eixo de simetria, tá bom? Deve haver uma preparação das superfícies aí dos materiais, tá? Essa preparação deve ser realizada, principalmente quando se trata aí de alumínio, cobre ou aço inoxidável, tá? Defeitos de laminação nos materiais podem causar problemas, tá bom? Então essas são as principais desvantagens, tá? Aqui nós vemos materiais aí com outra geometria que podem realizar esse processo. Percebam que aqui é feito um processo bem controlado, onde no final os materiais eles param exatamente
para ficar com a mesma geometria, tá? Tá acontecendo aí o giro entre os metais, mas eles param ali para ficar com a mesma geometria, tá? E agora vamos conhecer o processo de soldagem por explosão. Soldagem por explosão segue o mesmo processo de deformação a frio, então você quer unir os materiais por meio da deformação. Então você vai colocar explosivo, normalmente esse tipo de processo é utilizado em chapas. Você vai colocar explosivos ao longo de uma chapa, preparar aí um detonador para realizar essa explosão, tá? É colocada então uma pequena distância entre essas chapas para que pela explosão a chapa possa deformar, ela possa avançar aí com velocidade sobre o metal base, tá bom? E como que isso acontece então? É feita a detonação aos poucos, fazendo com que o material vá se deformando ao longo da chapa, tá certo? Então é um processo aí que produz a solda por impacto em alta velocidade, tá bom? E você tem, por um resultado dessa detonação bem controlada aí, você tem essa soldagem aí sendo realizada, tá bom? Aqui você consegue ver mais no nível menor como que ela acontece, tá? A detonação é bem controlada, fazendo com que o material se deforme ao longo do processo, tá? Então, só para continuar aqui, ó, falando quais que são as vantagens aqui desse processo, tá? Primeiro, comentar que esse processo por detonação, ele normalmente é utilizado aí em indústrias de construção de navios e em indústrias químicas, tá? As vantagens principais são aderir metais que normalmente seriam incompatíveis, isso é o mesmo que acontece ali por atrito, tá bom? Você consegue aderir aí titânio, zircônio e aço, tá? Você tem como desvantagens que deve ser eliminadas as superfícies de óxidos, então você precisa colocar aí elementos químicos que eliminem os óxidos dessas superfícies, tá bom? Como nitritos, gases absorvidos, como óxidos que podem ser formados aí, tá? E que vão impedir com que aconteça o contato dos grãos do material superior com o material inferior, tá bom? E ele é para uso bem específico em chapas, não tem outros métodos para ser utilizado esse processo aí, tá? Vamos agora para a soldagem por difusão, por ultrassom, tá bom? Na soldagem por ultrassom, então, nós temos uma similaridade aí com a soldagem por atrito, ok? Você tem aí a movimentação do material, que ela é muito mais rápida quando é realizada na soldagem por ultrassom, fazendo então com que o material se deforme, ok? Por essa alta velocidade que é imputada pela máquina, ok? Então você precisa de uma máquina muito preparada para isso, tá bom? Não é comum, é uma soldagem aí que ela tem as vantagens similares de atrito por explosão, aonde você consegue utilizar em metais que são dissimilares e você consegue aí uniões bem realizadas, ok? Normalmente as principais desvantagens é que normalmente é utilizado em pequenas estruturas, ok? Não pode ser utilizado em estruturas muito grandes e que principalmente o equipamento é mais caro, ok? Ele consegue realizar uma soldagem com mais qualidade, mas é um equipamento mais caro para poder realizar esse tipo de processo, tá certo? Vamos entender agora um pouco da soldagem por forjamento, tá? Na soldagem por forjamento, então, você tem aí que o processo ele é realizado entre materiais que eles são previamente aquecidos, ok? E colocados juntos para serem deformados
através de pressão, ok? Essa pressão pode ser realizada por uma simples prensa, utilizando ou não uma matriz, ok? E quando você realiza o forjamento de dois metais juntos, você tem então com que essa solda aconteça, os materiais eles ficam juntos, eles ficam unidos, tá bom? Então é um processo aí que ele ele pode ser utilizado aí em metais, contudo, esses metais não podem ser dissimilares, eles têm que ter pontos ali de pontos de aquecimento similares, ok? Onde eles consigam atingir a temperatura crítica ao mesmo numa temperatura muito similar, ok? Você tem uma união quase que completa do material, ou seja, você quase não consegue ver aí a união entre os materiais, tá certo? Então você tem uma soldagem com qualidade dos materiais e ao mesmo tempo você tem a conformação que você pode realizar dos materiais junto com o processo, tá certo? Vamos entender agora aqui o processo por difusão. Tá? O processo por difusão ele é similar ao processo por ultrassom. Tá? Ele vai utilizar ao mesmo tempo a alta velocidade de movimento para realizar aí a união dos materiais, contudo ele utiliza o calor juntamente com a aplicação do movimento, tá bom? Então continuo só levantando aqui, ó, essa aplicação simultânea de pressão, ok, e calor. Tá? Você vai ter a pressão com o movimento contínuo e o calor. Tá? Quando ocorre a deformação então plástica por ação do calor, a camada dos átomos que compõem a estrutura cristalina do metal, elas vibram e se movimentam em várias direções, fazendo então assim com que tenha um contato mais profundo entre os cristais de um material com os cristais do outro, certo? As vantagens do processo são que o processo ele não modifica a estrutura do material, como todos esses processos aqui, tá bom? Ele permite aí montagens de grandes superfícies e montagens complexas, tá bom? Eles apresentam menos problemas quando comparado à soldagem por fusão, tá? Menos deformações quando comparado aos outros processos aí onde se aplica pressão, tá bom? Podem ser utilizadas inclusive ligas refratárias e ligas cerâmicas no processo, tá? E você tem como desvantagem aí o custo inicial do investimento, ok? O equipamento é muito caro para realizar esse processo aí, tá? E não pode ser aplicável em larga escala, tá bom? Aqui nós podemos ver aqui o processo de difusão acontecendo na prática, tá? Como que ele acontece. Agora aqui estudar outros processos de união, onde você não tem a utilização nem de fusão de materiais e nem mesmo de pressão, tá? Então são processos bem específicos, tá? Inclusive eu quero trazer aqui para vocês que esses processos aqui normalmente eles não são considerados nem mesmo processos de soldagem propriamente. Através deles acontece a união de materiais, mas dificilmente eles são tratados como soldagem, tá? São simples processos de união. Tá? Vamos entender então como que eles funcionam. Tá? Eles são separados, classificados aqui em dois blocos, onde você tem os sem adicionais e o com adicionais. Tá? O primeiro processo aqui é o processo eletroquímico. Ele acontece devido à deposição eletroquímica, onde acontece aí com a utilização de uma corrente elétrica e utilizando metais em uma solução aquosa. Isso daqui é a formulazinha básica que nós já estudamos durante a nossa formação ali no ensino médio, como que acontecia aqui
algumas mudanças químicas aqui nos materiais, tá bom? Então, esse é o processo que acontece aqui. Ele pode acontecer com peças de diferentes materiais. Isso precisa ser peças de diferentes materiais que elas são colocadas unidas, ok? E é colocado ali uma solução aquosa entre elas. Então, a partir disso, é colocado ali uma pequena corrente entre esses materiais para, acontecendo então essa deposição, possa acontecer então um engate aí entre os materiais. Os materiais eles possam se aproximar mais, fazendo com que a formação de grãos seja muito próxima entre eles, tá bom? O outro processo, onde não é colocado adicional, é a deposição por vapor, tá? Nessa deposição por vapor aqui, nós podemos é utilizado para sintetizar materiais, tá bom? É o processo chamado como CVD, pela norma aí da AWS. Tá? É um processo químico que utiliza uma câmara de gás reativo, ok, para sintetizar aí materiais sólidos de alto desempenho. Então é pela sintetização que nós vamos ver, inclusive aí na metalurgia do pó, aonde pode fazer a união de materiais, tá? As vantagens é que ele consegue unir materiais incompatíveis, mas como desvantagens ele tem um uso muito específico e em pequenas quantidades, tá bom? Vamos agora conhecer quais são os processos com adicionais. Os processos com adicionais são os processos normalmente chamados de colagem, tá? Onde você utiliza materiais para fazer com que essa diferença entre os grãos do material, ou seja, essas deformações da rugosidade do material, sejam então eliminadas, mas agregando um terceiro material que não faz parte ali desses materiais, tá? Então você tem aí o processo de colagem, onde ele pode ser realizado com resina, onde vocês podem ver aí nesse vídeo. A resina é colocada aí para unir metais, tá bom? É preciso trazer que esses processos atualmente são muito utilizados, tá bom? Eles têm substituído bastante aos processos de soldagem convencional, tá? Porque eles têm alta resistência, eles também eles conseguem também resistir a diversos elementos químicos. Vamos conhecer aqui um pouco mais, tá? Então, através da resina aqui você tem uma alternativa fácil e conveniente à soldagem. Uma vez que ela, quando seca, ela é resistente a altas temperaturas e a baixas temperaturas. Tá? Também é resistente à umidade, resistente aí a diversos produtos químicos, não todos, mas a maior parte deles, tá bom? Você tem aqui a utilização de fixação com esses tipos de materiais aí, ela traz aí bastante benefícios, tá? Então eles são bastante aceitos no mercado, eles trazem aí consumíveis que são bem baratos, tá? Em relação à soldagem. A fixação costuma ser bem rápida, tá bom? E não há um tempo de cura, tá? Para esse tipo de fixação aí, tá? Então, aqui você vê a aplicação de materiais adesivos, tá bom? Então, com materiais adesivos você também consegue realizar a soldagem, tá? São elementos químicos aí que conseguem realizar aí o processo de soldagem. E eles oferecem aí diversos benefícios, tá? E você tem aqui a utilização de polímeros, né? Para a união de materiais. Outro benefício aí é que você consegue unir materiais diferentes, tá? Então, esses são os materiais aqui que realizam a união entre diferentes materiais aqui, sem fusão e sem aqui
Quais são os processos agora de união de materiais, onde você tem a fusão entre os materiais, mas você também tem pressão dos materiais, tá bom? Então eu trago aqui para vocês esses processos, tá? Para a gente conhecer aqui mais a fundo. Eles são separados principalmente em duas classificações, com escoamento ou com selagem, tá? Com escoamento são exatamente os mesmos processos que são realizados sem fusão, mas com pressão, tá bom? Você tem por deformação, por explosão ou por ultrassom, tá? A única diferença é que se utiliza um calor mais excessivo nesses processos aqui para que aconteça então a fusão do material. E esse material aí ele possa escoar sobre a peça, tá bom? Então é aplicada a pressão, o material ele chega a encontrar o estado líquido, não nele totalmente, mas em parte dele, e ele tem contato direto com a peça. Mas o processo é basicamente o mesmo, tá bom? Por deformação ali, por explosão e finalmente por ultrassom, tá bom? E vamos agora conhecer os processos por selagem, tá? Então aí nos processos de soldagem, eles utilizam então elevadas pressões aí para deformar plasticamente as superfícies metálicas, permitindo então a aproximação desses materiais. Então vamos ver aqui, ó. Dentro desses daí, nós conhecemos principalmente aí o processo de soldagem por resistência. No processo de soldagem por resistência, então, você tem aí a pressão sendo aplicada entre os materiais. Vejam aqui no gráfico essa curva em azul, ela simboliza a pressão que está sendo realizada. Então, primeiro você realiza a pressão aí entre os materiais. E nesse caso, nós temos aqui a soldagem por resistência a ponto. Então você vê ali dois pontos não, um único ponto ali onde tem o encontro dos eletrodos, tá bom? E esses eletrodos, eles realizam ali a pressão entre as chapas e depois aplicam uma corrente elétrica bem alta entre esses materiais, ok? Fazendo então com que a resistência elétrica desses materiais faça com que os materiais aqueçam entre si e formem um ponto de fusão. O ponto de fusão vai acontecer exatamente no encontro entre esses materiais, para então fazer essa fusão, essa pequena fusão, esse ponto de fusão, fazendo com que se unam os materiais, tá bom? Aqui nós conseguimos entender mais como que se dá esse processo, tá? Então você tem ali o contato dos materiais, então a corrente sendo descarregada e o ponto de fusão acontecendo bem no centro ali desses materiais, tá? Aqui nós podemos ver como ele acontece na prática, que é uma solda a ponto sendo realizada entre arames, tá bom? Aonde o ponto de fusão acontece exatamente entre os materiais, tá certo? E aqui nós vemos aonde esse processo é altamente difundido. Esse processo é altamente difundido aí na indústria automotiva, tá? Onde as soldas a ponto fixam o carro. São cerca de 4.000 pontos. Um veículo comum tem cerca de 4.000 pontos realizado por essas ponteadeiras, essas máquinas de solda a ponto, tá bom? Então, as principais vantagens aí é que você não tem a agregação de material, você não tem o material de adição, tá? Os pontos realizados, eles são pontos muito resistentes, você tem uma soldagem bem resistente, aonde você não tem a oxidação, você não tem problemas ali de oxidação do material, uma vez que a pressão não permite que gases invadam durante o processo de soldagem, tá bom? E você tem ali soldas bem realizadas, tá? Como desvantagem você tem assim, são realizados no processo de soldagem por resistência a ponto, ele é realizado somente em chapas, tá bom? E
é um processo aí para uso muito próprio, tá? As máquinas são específicas e também não são de baixo custo, são máquinas de alto custo, tá bom? E vamos conhecer aqui um pouco mais. Nós temos agora a soldagem por resistência por costura, tá? O sistema é o mesmo, você aplica pressão entre as chapas e nesse caso o eletrodo ele é um disco, tá? Um disco de cobre para poder correr a corrente aí entre os dois eletrodos, fazendo então com que as duas chapas elas possam correr entre os eletrodos, fazendo com que a soldagem, a fusão dos materiais que acontece entre as duas chapas possa acontecer ao longo do processo, ao longo da chapa, tá bom? Enquanto a chapa corre ali pelos eletrodos giratórios, certo? Então aqui você tem o processo acontecendo na prática, tá? Então a fusão do material ali acontece entre as duas chapas, você tem o aquecimento ali devido à resistência elétrica dos materiais, tá certo? E finalmente nós temos o processo por resistência a topo, tá? Por topo aqui. No topo você tem então esse faiscamento, essa centelha que ela acontece ali, formando quase que um arco entre os dois materiais. E depois, devido à resistência entre esses materiais, o material então se funde e se une, tá? Então essa pressão é aplicada ali entre os materiais para que eles possam se unir, tá bom? Aqui nós temos na prática como que ele acontece, tá? Então você tem ali, ó, a pressão sendo aplicada entre os materiais e depois a resistência fazendo com que o material aqueça. O principal ponto de resistência do material vai ser o contato entre os dois materiais, uma vez que eles não estão unidos, tá? Que eles não são um único material, eles vão ter maior resistência ali no ponto de contato. Por isso a fusão acontece exatamente ali. E finalmente nós temos o processo de resistência por projeção. Por projeção, então, você consegue aí aplicar, você consegue fazer com que a pressão seja aplicada de uma forma mais distribuída e o ponto de contato ele se dá exatamente por uma deformação no processo ou por uma parte em particular, um ponto específico que você já tem na chapa ou no material que será unido, tá bom? Isso faz com que a união aconteça ali exatamente naquele ponto, sendo que ele vai ser o único que vai estar tocando, vai estar fazendo com que a corrente possa passar entre os materiais, tá? Esse material ele é muito utilizado para fazer a soldagem de porca ou de pinos em chapas. Então você tem aqui, ó, por exemplo, essas porcas que elas acontecem, que elas são utilizadas na soldagem por projeção. Esses pequenos pontos elevados na porca são os pontos onde acontece a fusão do material devido à corrente que passa aí por esses materiais, tá certo? Então nós temos aqui, ó, como que acontece esse processo. Então esse é um eletrodo aqui só da porca, aonde ele vai fazer, ele vai aqui, ó, vou pegar aqui para vocês, ele vai fazer a pressão nessa direção, fazendo com que esse ponto da porca aqui, ok, toque essa chapa aqui. E quando acontecer a corrente, quando passar a corrente entre os materiais, essa alta corrente vai fazer, então, devido à resistência elétrica, a fusão aqui desse ponto específico da porca, ok? Então é realizada a pressão aqui, passa-se a corrente e acontece aí. Esse pino que tem aqui, ele só existe aqui para centralizar essa porca entre o furo da porca, o furo da chapa e a porca, tá bom? Só para isso que existe esse pino. Ele ajuda então na centralização, fazendo com que o processo aconteça de forma rápida, tá certo? Esse mesmo processo ele pode acontecer também com pinos, tá? Então você tem pinos aqui, ó, pinos roscados, que ele tem aqui um pequeno ponto, vocês podem ver aqui, ó, na superfície aonde será o contato, ou aqui, ó,
você vê aqui esses 3 pontos aqui, quando esses pinos eles são soldados na ordem inversa, tá bom? E aqui para vocês entenderem melhor, um pequeno vídeo aqui, ó, que mostra como que essa soldagem ela acontece, tá? Você tem aí, ó, a pressão, voltando aqui, ó, o vídeo. Você consegue ver a pressão sendo aplicada, então a resistência faz com que essa ponta do pino ela entre em fusão e possa unir então o pino com a chapa que está abaixo dele, ok? É preciso que esse eletrodo tenha então contato entre o pino e tenha um eletrodo inferior em contato com a chapa, tá? Quando a pressão é realizada, a soldagem então acontece devido à resistência elétrica ali, tá certo? Agora conhecer quais são os processos de união onde acontece a fusão do material, mas não acontece a pressão, que são os processos mais conhecidos da soldagem, tá? Vamos conhecer então eles, que são separados aí em 2 grupos principais, os heterogêneos e os homogêneos, ok? Heterogêneos são quando se faz a soldagem utilizando aí um material diferente do material base, tá bom? Então você tem principalmente conhecido a brasagem, tá? Vamos conhecer ela agora um pouco mais a fundo. Então a brasagem ela acontece aqui principalmente utilizando diversas fontes de calor, tá? Alguma das fontes de calor é, por exemplo, a tocha. Então você tem aí, ó, a fonte de calor utilizando a tocha, que são materiais, que são gases que queimam e realizam então aí o aquecimento para poder fazer essa união, tá? Então você tem um determinado material que ele é derretido sobre outro material diferente. Nesse caso aqui você vê a soldagem de estanho em tubos de cobre, tá bom? O estanho ele derrete a baixa temperatura, enquanto o cobre ele precisa de uma elevada temperatura para ser derretido. Então, o que acontece é que simplesmente o estanho derrete sobre o cobre. Isso faz a união do material, ele ajuda ali na união do material. Contudo, não é uma soldagem propriamente, você não tem ali uma junta soldada, você tem um material deposto sobre outro material, tá bom? Seguindo aqui, outra forma de soldagem aqui nós vemos utilizando outro tipo aqui de fonte de calor, que é o ferro de solda, ou seja, um aquecimento por resistência elétrica, tá bom? Nesse daqui acontece a mesma coisa, você tem aqui a soldagem de estanho em uma placa de cobre, tá? Muito utilizado aí na indústria eletrônica. O processo aqui de soldagem, um processo de brasagem aqui, é por forno, tá? Onde a fonte de calor é o forno. Então é colocado ali um metal de adição junto com o fluxo, o material passa por um forno, esse metal de adição então ele derrete e fixa, formando aí a junta de brasagem, tá? A junta brasada, tá? Aqui você vê como que ele acontece na prática. Então o metal de adição é colocado aqui, ó, junto com um fluxo aqui que ajuda a eliminar os óxidos que impedem a brasagem de acontecer, tá bom? E finalmente nós temos também a fonte de calor por indução. Então, quando é por indução, você tem aí um indutor fazendo com que aqueça o material para que aconteça aí a brasagem, tá bom? Que é o aquecimento desse material por brasagem. Então, conhecer os principais processos de soldagem, que são, como eu já disse, esses aí com fusão, mas que não utilizam pressão. E que nós vamos descartando agora os de brasagem, nós vamos aos homogêneos, ou seja, que utilizam o mesmo material
o mesmo material de adição ou o mesmo onde é soldado o mesmo tipo de material, tá certo? Então nós temos aí principalmente 4 grupos que são sem adição, são autógeno, ou seja, você não utiliza adição de material, utiliza somente o próprio material para fazer aí a fusão e a união deles. E aí você tem o arame a frio, onde o material é colocado de forma separada e manual. Tá? Você tem o com proteção de gás, onde o arame já entra de forma automática, ou proteção de fluxo. A mesma coisa acontece, o arame já está presente no processo, tá? Que são esses daqui. Vamos estudar agora a fundo. Iniciando então pelo processo de soldagem oxiacetileno. Como a gente viu, é um dos processos que pode ser utilizado na brasagem, tá? Você tem ali então os cilindros, que é o cilindro de oxigênio e o cilindro de gás combustível, que normalmente é acetileno, tá bom? E você tem ali as mangueiras que levam o combustível comburente até a válvula de mistura ali, para poder então sair no bico e formar formar a chama, ok? Então esse processo aí, ele é conhecido na norma AWS como OAW. Ele é uma soldagem aí que é um processo de união de peças que é obtido pela fusão aí do metal devido à reação entre o oxigênio e o acetileno no calor, certo? A proteção do metal fundido é proporcionada pelos próprios gases que eles resultam aí dessa queima, tá bom? E, uh, e essa queima ela precisa ser corretamente preparada, né? Aqui você vê acontecendo nesse vídeo a soldagem de material de alumínio, tá bom? Está sendo soldado ali alumínio com metal de adição. Pode ser feito de forma autógena, né? Sem o metal de adição, mas nesse caso aí está sendo utilizado o metal de adição, tá? Então nós temos como principais vantagens que utiliza um equipamento que ele é simples e de baixo custo, tá? Ele pode ser usado para soldagem de diversos tipos de metais, tá? Ele possui uma alta temperatura de chama, a chama consegue chegar até 3.100 graus. A chama é facilmente regulável, não tem dificuldade, tá? Ele tem baixo custo de acetileno em relação aos outros gases, tá? Os outros gases que são usados na soldagem. Ele tem uma boa velocidade de propagação e, por não utilizar eletricidade, ele é melhor para ser usado em campo, tá bom? Ele pode ser levado em campo. Lógico que você tem a dificuldade de ter que levar os cilindros. Contudo, ele pode ser utilizado facilmente aí em campo. Vamos passar aqui para o nosso próximo processo, é o processo de hidrogênio atômico. O processo de hidrogênio atômico ele utiliza então 2 eletrodos de tungstênio formando o arco entre os eletrodos. Ele não forma o arco entre o eletrodo e a peça, como na maioria dos processos. É o arco entre os 2 eletrodos, ok? O consumível é colocado por arame frio, tá? É colocado de forma manual, tá? E ele é um processo de soldagem que utiliza o arco elétrico entre 2 eletrodos de tungstênio, tá? E é colocado numa atmosfera de hidrogênio para proteger a soldagem. E ele consegue atingir aí até 4.000 graus de temperatura, então ele é utilizado mais para esses processos, para esses materiais que precisam de temperatura. Contudo, ele é um processo que ele cai em desuso, tá? Quando começou a ser utilizado aí os gases inertes. Vamos verificar aqui, ó. Nesse vídeo a gente consegue ver como que esse processo era realizado, tá? Não que ainda não seja, ele ainda pode ser realizado, tem empresas que realizam, tá? Principalmente onde se precisa de maior temperatura, ele é muito próprio para isso. Então você vê ali são 2 eletrodos, tá? Eles que realizam o arco entre eles, formando ali uma chama para poder ser adicionado material, tá? E ele pode ser utilizado também de forma autógena. Vamos partir para o nosso próximo processo, é o processo TIG, tá? Que é conhecido na norma AWS como GTAW.
O processo TIG é um processo de soldagem a arco elétrico, onde ele utiliza um eletrodo não consumível, assim como o hidrogênio atômico. Ele utiliza um eletrodo de tungstênio, tá? Que esse eletrodo é o que forma o arco, então, com a peça, tá? E forma assim, formando ali em volta com uma proteção de gás, um gás inerte, tá bom? Normalmente hélio ou argono. As principais vantagens da utilização aí do processo com TIG é que ele produz soldas de excelente qualidade, realmente. E as soldas com processo TIG são as conhecidas pela melhor qualidade, tá? São geralmente livres de defeitos, tá? Com boas propriedades mecânicas e acabamento. Ele está livre de respingos que ocorrem em outros processos, né? Com processos onde você tem ali o eletrodo dentro do processo. Ele permite um excelente controle de penetração ali do passe e pode produzir excelentes soldas, permite um controle preciso das variáveis de soldagem, ou seja, ele pode ser até automatizado. Ele pode soldar todos os tipos de metais. Ele permite um controle independente da fonte de calor e do material de adição, tá? Ele pode ser usado na forma autógena, tá? Quais são as desvantagens dele? É que a taxa de deposição dele é inferior à dos outros processos, tá? Com eletrodos consumíveis. Você tem a necessidade de maior destreza, ou seja, você precisa de um operador mais preparado para trabalhar com esse tipo de soldagem, tá? Ele é menos econômico que os outros processos, ou seja, você vai usar mais o eletrodo, né, o arame, nesse processo aqui, tá? Há dificuldades em manter a proteção em ambientes turbulentos, ou seja, em lugares onde você tem aí muito contato com ventos, ele não é aconselhável, tá? E pode haver aí inclusões de tungstênio, quando o material aquece demais, ele pode soltar um pouquinho do eletrodo, tá? E pode haver contaminação na solda devido ao metal de adição, se ele não estiver adequadamente protegido. Nós temos aí ainda vazamentos no sistema de refrigeração que podem causar contaminação, tá bom? Esse então é o processo TIG. Aqui você consegue visualizar como que ele é realizado na prática. Você vê o operador manuseando. Olha a destreza que ele precisa ter para poder realizar esse processo aí. É um processo realmente complexo de ser realizado, mas que faz excelentes soldagens, tá? Seguindo agora, vamos conhecer a soldagem a plasma, conhecida na norma AWS como PAW. É um processo de soldagem então, de arco elétrico, onde ele produz a fusão de metais através do processo aí, usando o arco e usando o gás, o ar sob pressão para formar o plasma, tá bom? Além disso, você precisa de um gás de proteção, tá? Normalmente é utilizado aí um gás inerte para proteção da chama, tá bom? E você tem a formação do núcleo do plasma, tá? Ele é muito similar ao TIG. E você tem principalmente um aumento na produtividade em relação à soldagem do TIG. Então a vantagem dele está na maior concentração de energia, tá bom? Maior estabilidade do arco, mesmo em níveis de baixa corrente, tá? É um arco mais homogêneo, mais controlado e de maior extensão, tá? Que permite maior visibilidade, tá? Ele tem menor probabilidade de contaminação, tá? E as desvantagens dele tá no custo. O custo dele chega a ser de 2 a 5 vezes o valor do processo TIG, tá? Isso é só o equipamento. Então o equipamento dele é de 2 a 5 vezes o valor do equipamento utilizado com soldas TIG. A manutenção da pistola ela tem que ser mais frequente, ele precisa ser bem calibrado, tá bom? E ele tem mais consumo dos gases, tá? Os gases são enviados sob pressão, tá?
e você precisa de uma mão de obra mais qualificada para poder trabalhar com ele. E a gente tem um processo acontecendo na prática, tá? Então é um processo aqui, ó, você está vendo o processo automatizado, aonde é a prática dele, tá? Vamos agora conhecer o processo de feixe de elétrons, tá? Através do feixe de elétrons aí, conhecido na norma AWS por EBW, ele é um feixe que ele é bem focalizado, onde se acelera esse elétrons atingindo aí 60% da velocidade da luz, tá? Todo esse bombardeamento que é feito na peça, então, faz com que ela aqueça e forme uma poça de fusão, tá? Através dessa energia cinética dos elétrons. A grande vantagem de utilização desse processo é que você tem uma alta velocidade de soldagem, você não precisa utilizar material de adição, na maioria dos casos não precisa de uma preparação especial para realizar, você não tem uma zona termicamente afetada muito alta, tá? Ela é bem pequena. Existe aí a possibilidade de combinar diferentes materiais, e por ser um processo aí com variáveis bem controladas, então você pode automatizar facilmente esse processo, tá? Ele tem uma profundidade elevada, ele tem pureza na solda e sem corrosão na superfície da solda, tá? E você tem ainda a variação dimensional por contração, você tem uma baixa distorção no material soldado, tá bom? As desvantagens é o elevado custo. O equipamento é muito caro para poder estar realizando esse processo aí, tá? Além da instalação, que ela é complexa, ela é uma instalação complexa que precisa ser realizada. Tá? Vamos agora conhecer o processo de laser, conhecido aí como LBW, na norma AWS. Tá? Então, o feixe de laser ele é uma emissão aí de radiação, de luz, no qual você consegue uma potencialização dessa luz, ok? É energia transmitida para o material através de um processo conhecido como keyholing. A energia laser de ataque é concentrada em um ponto para permitir a fusão do local até aquecer o ponto de ebulição, tá? Formando então um furo no metal. Essa cavidade é vaporizada, cheia de gás metálico ionizado, tá? Isso daí faz com que seja formada então as zonas de solda. Quais são as vantagens? Você tem uma zona termicamente afetada muito pequena, tá? Você tem praticamente nenhuma distorção na peça, você tem um alto potencial para automação, certo? Você tem as variáveis bem controláveis. E você tem como desvantagem o alto custo aí do equipamento. É basicamente isso. E vamos agora conhecer o processo mais conhecido aí. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no feixe. Eu não mostrei, mas aqui é o feixe de elétrons. Uma soldagem sendo realizada aqui, ó, numa peça cilíndrica com feixe de elétrons, tá? E para a gente conhecer agora o processo a laser. Você tem ali um gásinho de proteção, certo? Aí você tem o feixe de laser, que ele é concentrado. E você tem aqui, ó, a superfície aonde você elimina a oxidação pelo próprio laser. E aqui um processo de laser sendo realizado aí ao longo de uma peça, tá? E aqui manualmente como pode ser realizado o processo a laser. Muito interessante esse processo. Agora vamos conhecer o processo que ele é mais conhecido aí dentro dos processos de soldagem, que é o processo por arco elétrico em eletrodo revestido, o processo chamado por SMAW na norma AWS. O arco elétrico então é a passagem da corrente, tá? Que acontece aí do polo para o outro, tá? E quando acontece essa passagem aí da corrente, abre-se então dispersando alta energia, tá? E fazendo a fusão do material.
é importante entender aí que toda solda ela precisa de uma certa proteção para ela ter qualidade. E no eletrodo revestido isso acontece devido à formação de uma escória aí, através do revestimento do eletrodo, tá? Essa escória é o que vai proteger a solda, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Então você tem aí a formação, a fusão do eletrodo, certo? Pingando as gotas do metal. Aí você tem o revestimento formando a escória e, e a formação aí da poça de fusão, tá bom? Então vamos lá. Quais são as vantagens desse processo? Ele é um processo aí que ele é de fácil, ele é simples, portátil e barato, não é caro o equipamento dele, tá? Ele não necessita de fluxo ou gases externos, ele é pouco sensível a correntes de ar, exato pela proteção aí da solda ser feita então pela escória, tá? É um processo muito versátil em termos de materiais, tá? Ele é um processo aí de que tem facilidade para atingir as áreas de acesso restrito. Ele tem aplicação difícil para materiais reativos, aí já é uma limitação dele. Ele tem produtividade baixa, é outra limitação. E ele exige limpeza a cada passe, tá? Outra limitação dele. Vamos agora conhecer aqui. Ele tem principal aplicação aí em produção e no montagem ou mesmo manutenção nos campos, entendeu? Em campo ele é bastante utilizado, tá? Ele é para diversos materiais e vamos conhecer agora qual que é o equipamento, tá? Então você tem aqui a fonte de energia. Da fonte de energia seguem os cabos para poder ligar aí o porta-eletrodo ao eletrodo que é consumível, tá? Você vai ter ali a mesa de soldagem, o grampo para conexão, certo? Para fazer aí o contato e formação do arco, ok? E vamos conhecer agora quais são os equipamentos que podem ser utilizados aqui. Das fontes de energia, nós temos principalmente aqui o transformador. O transformador ele é um transformador simples aí, simplesmente para aumentar a corrente, certo? Que está sendo utilizado na soldagem. Nós temos o gerador, onde o gerador ele vai formar aí uma corrente contínua através do movimento de um dínamo, tá bom? Normalmente utilizando um motor, normalmente um motor a combustão, para que esse gerador possa ser utilizado em campo, por exemplo. Tá? E nós temos finalmente a fonte inversora. O inversor aí, ele aumenta muito a corrente, aumentando a frequência da corrente, ok? E isso garante aí com que ele seja muito pequeno, com baixas dimensões aí e baixo peso também para poder ser facilmente portátil, tá? Aqui nós conseguimos verificar como que se dá o processo, né? Vamos vendo aqui o processo sendo realizado, certo? E a poça de fusão ali sendo formada. Ok? Vamos conhecer agora o processo de soldagem MIG ou MAG, tá? Conhecido aí na norma AWS como GM-AW. Então nós temos aí um bocal para poder fazer aí a distribuição principalmente da proteção gasosa, tá? Você tem o bico de contato por onde passa o eletrodo consumível. É ele que vai estar formando o arco elétrico, tá? E formando aí a poça de fusão, certo? Aqui nós conseguimos verificar como que é a formação aí do porta-eletrodo, tá? E o MAG, principalmente para diferenciar o MIG do MAG, o MAG ele utiliza aí
eletrodos de aço com banho de cobre, enquanto o MIG utiliza eletrodos de alumínio, tá bom? O gás de proteção do MIG é o argônio puro, enquanto que no MAG se utiliza uma mistura de argônio com CO2, tá? O MIG, ele significa então, a nomenclatura MIG significa Metal Inert Gas, que seria gás inerte no metal, ok? E no MAG você tem Metal Active Gas, ou seja, é um gás ativo sendo utilizado, tá bom? Existem outras mudanças aí no equipamento, mas são bem poucas, tá? Para a gente conhecer um pouco mais aqui, é assim que se dá. Você tem que ter então um equipamento que distribua o seu eletrodo consumível, ok? E a formação do arco é feita então por uma fonte, tá bom? Uma fonte de corrente aí. Vamos lá. Quais são as principais vantagens desse processo? É um processo com eletrodo contínuo, então você consegue fazer soldas com um comprimento bastante elevado. Ele permite aí a soldagem em qualquer posição. Ele tem elevada taxa de deposição, elevada penetração. Ele serve para diferentes metais e exige pouca limpeza após a soldagem, tá? As desvantagens são que o equipamento ele é caro e complexo de ser utilizado, manuseado, tá? Ele é difícil para juntas com difícil acesso e a proteção do arco sensível a correntes de ar, tá bom? Vamos conhecer agora, só para conhecer mais o equipamento, tá? Também para verificar aqui como que é o processo de soldagem, tá? Aqui nesse vídeo você consegue ver como é que é a prática do processo de soldagem aí com MIG, tá? Vamos conhecer agora o processo de eletroescória e eletrogás. Então, no eletroescória e eletrogás, você vai fazer aí a fusão do seu material, ok? Unindo aí praticamente chapas grossas, tá? De material, certo? Então, através do seu eletrodo, você vai formar aí um arco elétrico para poder fazer aí a fusão do material, formando aí uma única peça, tá? A poça de fusão ela é formada pelo calor do arco elétrico, tá? E o metal sai fundido. No caso do eletroescória, é utilizada a escória para proteção da fusão, da poça de fusão. Enquanto que no eletrogás é utilizado gases inertes para proteção do processo da poça de fusão, tá? Ele é muito utilizado aí para união de chapas, tá? A soldagem normalmente ela é feita em um único passe, tá? E vamos ver mais a fundo como que isso acontece. Que nós temos um processo acontecendo, tá? Onde você vê ali o metal já solidificado e aqui o metal em fusão, tá? Para realizar uma solda bem comprida, bem alta, podemos dizer assim. Vamos conhecer agora o processo por arame tubular, tá? O processo de arame tubular, conhecido na norma AWS por FCAW, ele é um processo aí de coalescência entre metais, tá? A proteção do arco ela é feita pelo fluxo interno aí do arame, tá bom? Então dentro do tubo do arame você tem um fluxo que ele, ao entrar em contato com a peça quente, ele vai entrar em fusão e em evaporização, protegendo a solda através desses gases, tá bom? Então as principais vantagens são a produtividade por utilizar um eletrodo contínuo, tá? Você tem benefícios metalúrgicos provenientes do fluxo interno do arame.
Tem um auxílio da escória na forma e aspecto da formação do cordão, tá? É, conhecendo aqui um pouco mais o processo. Nós temos aqui como que é o arame tubular, para vocês verem, ok? Você tem aí um excelente contorno em soldas de ângulo, você tem diversos tipos de materiais que podem ser soldados, fácil operação, ok? Devido à alta facilidade de mecanização do processo, você tem a alta taxa de deposição do material, tá? Ele tem uma relativa eficiência aí alta, tá? Ele requer menos limpeza que alguns outros processos e produz menos distorção também que outros processos. Tá bom? As desvantagens principalmente é que ele é limitado à soldagem de metais ferrosos, tá bom? Ele tem a necessidade da remoção de escória, ele tem o arame tubular, ele é caro, tá bom? O consumível dele é caro. O equipamento também é caro, não é de custo baixo, tá? E, e a soldagem ela faz puxando o arco, tá? Ele não faz um passe muito bom na raiz e tem uma restrição aí para soldagem ao ar livre, certo? Vamos conhecer agora, ver um pouquinho mais aqui de como se dá nesse processo, tá? Que o operador realizando o processo. E agora vamos conhecer o processo com arco submerso, tá bom? O processo com arco submerso, então, é o último processo aqui. Ele consegue conceber aí, ele é um processo na qual o arco ele é formado abaixo da escória, tá bom? Você tem uma proteção aí de material colocado para formar escória sobre o arco que está sendo formado, tá bom? Então você tem o eletrodo, você tem aí o distribuidor do material para formar a escória, tá? Ele é conhecido aí na norma AWS por SAW, ok? E ele é muito utilizado principalmente devido à sua automatização, tá? Por ser um tipo de soldagem aí que pode ser automatizada, ele tem sido muito utilizado. Aqui você vê a soldagem acontecendo na prática, como que ela se dá. Tá legal? Para finalizar então aí a nossa aula, então, vamos conhecer agora quais que são os processos de corte que podem ser realizados, tá bom? Nós temos praticamente duas divisões básicas dos processos de corte: os processos de corte a frio e os processos a quente, tá? Entre os processos a frio nós temos principalmente aí a guilhotina, tá? A guilhotina então ela faz aí a separação do material sem extrair cavaco, sem extrair nenhuma quantidade aí de material, tá bom? Então ela simplesmente separa o material. Ela é realizada por esses tipos de máquina aqui, né? Nós temos aqui um operador realizando e através desse vídeo aqui a gente consegue verificar como que a guilhotina faz o corte, tá? É preciso que a força aí seja realizada distribuindo então o corte para fazer com que o corte seja mais fácil de ser realizado, tá certo? O processo é simples, tá? Simplesmente lâminas bem afiadas aí sendo utilizadas no processo de corte bem juntas, ok? Outro processo é o processo por serra, tá? Quando nós falamos de serra, nós falamos principalmente das serras de fita, tá? Que são muito utilizadas, tanto horizontal quanto vertical. Aqui nós vemos uma serra de fita automática, tá? Onde é um processo para produzir grandes peças. E nós temos também
Aqui, ó, processo por serra de fita, como que ele acontece. O processo é simples, ele consegue separar aí os materiais, tá? E nós temos também o processo por serra circular, tá? No caso de serras circulares, nós temos diversos tipos de serra circular. Pode ser automatizado, como você vê essa aí em cima, que foi automatizada, tá? Para realizar aí o corte dos metais, tá? Normalmente aí, ó, precisa de um certo fluido de corte, tá? Seguindo aqui, vamos conhecer agora os processos por abrasão. Por abrasão nós temos principalmente a policorte, que ele vai fazendo a abrasão do material, retirando o material até que o material seja separado, entendeu? Por meio de abrasão, tá? E no processo por jato de água. Jato de água é dado por um processo de abrasão, porque no meio do jato você tem abrasivos, tá? Esses abrasivos aí são colocados com alta velocidade cinética, alta força aí, alta pressão, causando aí pelo aumento da velocidade, e faz com que você consiga então produzir esse jato que pode cortar peças, tá? Muito utilizado na indústria mecânica, tá? Consegue dar ótimo acabamento. Dentre os processos de corte, ele é um dos melhores acabamentos, tá? E vamos conhecer, por fim, aí os processos a quente. Nós temos o oxicorte. Então, o oxicorte ele utiliza o mesmo processo lá do oxiacetileno, onde se utiliza para solda, só que nesse caso aqui é colocado o oxigênio sob pressão para poder então fazer uma chama que corte o material, né? Que nós vemos o oxicorte acontecendo na prática, tá bom? Isso aqui é uma máquina automatizada para realizar o corte. Ok? Vamos conhecer também o processo a plasma. Por plasma, vocês já sabem que já necessita aí de um gás sob pressão, do ar sob pressão, para poder formar o plasma no arco. Só que aqui você coloca ainda mais pressão no ar para então realizar o corte através desse plasma, tá? Ele gera bastante respingo, mas ele consegue fazer ótimos cortes. E finalmente nós temos o processo a laser, tá? No processo a laser, então você consegue o corte de materiais simplesmente pelo feixe laser, tá bom? Que você consegue visualizar diversas formas de se utilizar aí o feixe laser para corte de materiais. Chegamos então ao final de mais uma aula aí do nosso curso, ok? Na próxima aula nós vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre metalurgia do pó, certo? Quais são todos os processos, tudo que precisa para se conhecer sobre a metalurgia do pó. Deixo aí para vocês alguns vídeos para vocês conhecerem um pouco mais. Deixo aí o de solda laser, deixo também de soldagem MIG, tá bom? Com isso vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre esses processos tão comuns aqui na indústria mecânica, tá? Fiquem nessa então e até mais!